A regra de ouro na alta cozinha: vire parte da mobília. Especialmente quando os homens na sala privada estão a decidir quem vai sangrar a seguir. Mas quando o tradutor deles, suado e atrapalhado, transformou um ataque brutal num compromisso educado, uma simples empregada quebrou a regra. Lana serviu o vinho e sussurrou: "Ele está a mentir." A sala privada do Oak Room cheirava a carne maturada, fumo de charuto caro e suor nervoso. Principalmente suor. Lana estava encostada a um canto, um guardanapo branco impecável, pendurado no antebraço esquerdo, as mãos cruzadas atrás das costas. Os pés latejavam nas suas sapatos pretos confortáveis, uma dor surda que subia pelas panturrilhas depois de um turno de 9 horas. Mas na sala privada, não se muda de peso, não se tosse, não se respira muito alto, é-se mobília. Um fantasma que por acaso sabe decantar corretamente uma garrafa de $2.000 de vinho do Porto. No centro da pesada mesa de mogno, sentava-se Victor Rossi. Não se parecia nada com as caricaturas que apareciam nas notícias. Não usava fatos risca de giz chamativos, nem correntes de ouro grossas. Victor vestia um fato cinzento carvão à medida, que parecia respirar com ele, cortado ligeiramente folgado sob o braço esquerdo, para disfarçar o volume repentino de uma pistola. O cabelo era escuro, com fios prateados a surgirem precocemente nas têmporas, penteado para trás a partir de um rosto que parecia talhado em sílex e deixado ao vento. Tinha olhos cansados, frios, escuros e completamente exaustos. Sentava-se perfeitamente imóvel, as mãos grandes pousadas sobre a toalha de mesa branca. À sua direita, sentava-se o seu braço direito, um homem chamado Léo, que passou toda a noite a encarar o saleiro como se lhe devesse dinheiro. Do outro lado estavam os alemães. Klaus Richter era uma montanha de homem, o cabelo loiro a rarear, o rosto corado com aquele tipo de arrogância rubra que advém de nunca ter levado um não como resposta. Usava um Rolex que captava a luz fraca do candelabro cada vez que pegava no garfo. Tinha 2 homens consigo, ambos construídos como paredes de tijolo, ambos silenciosos. E depois havia Gavin. Gavin era o tradutor, um homem magro e voz fininha, com uma linha capilar a recuar e óculos de aro fino. Sentava-se entre as duas facções, uma ponte física sobre um rio de sangue ruim. Estava a transpirar através da sua camisa azul clara. Lana já o tinha visto limpar o lábio superior com o guardanapo 4 vezes, antes mesmo de os aperitivos serem retirados. A aposta naquela noite era alta. A equipa da cozinha sussurrava sobre isso desde as 3 da tarde. A família Rossi controlava as rotas de transporte marítimo a sul do lago. Os alemães queriam uma fatia da rede logística. Se um acordo fosse fechado, pediriam champanhe. Se não, o gerente tinha dado instruções estritas a Lana para sair da sala e trancar as pesadas portas de carvalho por fora. "Mais água para o cavalheiro", murmurou Lana, no seu auricular. Descolou-se da parede, pegando na jarra de prata. Moveu-se silenciosamente, um fantasma num colete preto e gravata. Aproximou-se primeiro de Klaus. Enquanto servia a água gelada no seu copo de cristal, ele não a olhou. Estava a falar numa rápida e gutural língua alemã com os seus homens. Klaus abrandou, pegando num pedaço de pão e rasgando-o ao meio. "Os americanos são moles", disse ele. "Ele pensa que estamos aqui para implorar, que ele acredite que tem o controlo." Lana manteve o rosto perfeitamente impassível. Nem um piscar de olhos, nem um aperto de mandíbula. A sua avó tinha imigrado de Munique nos anos 60. Cresceu a falar um dialeto bávaro cortante e ácido numa cozinha apertada que cheirava a couve cozida e cerveja estragada. Antes de acabar a servir bifes a mafiosos para pagar uma montanha de dívidas médicas, passou 3 anos a trabalhar em Berlim para um ex-namorado com um gosto por fraude financeira. Ela sabia alemão. Melhor ainda, sabia o tom de um homem que estava a armar uma armadilha. Moveu-se para Gavin, enchendo o seu copo. A mão dele tremia ligeiramente enquanto segurava a caneta sobre um pequeno bloco de notas em pele. Victor inclinou-se. A voz um murmúrio baixo e áspero que mal se ouvia por cima do jazz que soava nos altifalantes do teto. "Diga a Richter", disse Victor, os olhos fixos no alemão, "que os cais do sul pertencem-me. Alugarei o espaço do armazém por 20% acima do preço de mercado.
Os meus homens tratam do carregamento. Os meus homens tratam da segurança. Ele obtém a cadeia logística, mas não vai estacionar os seus próprios soldados no meu cimento. Não negociável. Gavin engoliu em seco. O seu pomo de Adão subiu e desceu. Virou-se para Klaus. A mão de Lana, segurando a pesada jarra de prata, congelou por uma fração de segundo. Não derramou uma gota, mas o seu coração bateu contra as costelas. Gavin não tinha apenas suavizado o golpe. Tinha reescrito completamente os termos. O seu Rossi diz que está pronto para negociar, disse Gavin. Ele sugere uma pequena taxa. Podemos trazer a nossa própria segurança se formos discretos. Moveu-se para Victor, servindo a sua água. Ele não levantou o olhar, os olhos escuros ainda a arderem em Klaus. Klaus sorriu, um sorriso largo e predatório. Recostou-se na cadeira, parecendo subitamente muito relaxado. Respondeu em alemão. Excelente. Diga ao idiota que aceitamos. Assim que o nosso pessoal entrar, assumimos a gestão da mudança até ao final do mês. Gavin voltou-se para Victor, oferecendo um sorriso fraco e obsequioso. O Sr. Richter acha os 20% um exagero, mas respeita a sua autoridade. Gavin mentiu suavemente, a voz a tremer ligeiramente. Ele aceita os termos. Os seus homens tratarão da segurança. A mandíbula de Victor relaxou 1 milímetro, um sinal perigoso e subtil de alívio. Achava que tinha ganho. Achava que tinha encurralado os alemães, e eles tinham cedido. Lana deu um passo atrás, recuando para o seu canto sombrio, a jarra pesada na sua mão suada. Gavin estava a brincar com eles. Não, isso não estava certo. Gavin tinha medo de Klaus. Klaus claramente tinha falado com o tradutor antes do jantar. Estava a alimentar Victor com acordos falsos, a prepará-lo para abrir os seus cais a uma tomada hostil. Assim que os soldados alemães estivessem em território Rossi, haveria um banho de sangue. E Victor não fazia ideia. Lana pressionou os ombros contra o papel de parede felpudo. O tecido do seu colete parecia demasiado apertado. Não é da sua conta, disse a si mesma. Ganho $20 por hora. Mais gorjetas. Está a pagar um agiota que ameaça quebrar-lhe as rótulas por causa das dívidas de jogo do seu irmão. Não se meta com a família Rossi. Mas ela olhou para Victor. Havia uma dignidade calma nele. Um cansaço que ela reconhecia no espelho todas as manhãs. Ele não estava a gabar-se. Era apenas um homem a tentar manter o seu império em ruínas, sem derramar sangue numa terça-feira à noite. Traga o prato principal, Lana. O auricular vibrou. Engoliu o nó seco na garganta e atravessou as portas batentes para a cozinha. A cozinha era um balé caótico de fogo, gritos e porcelana a tilintar. Lana agarrou a pesada travessa de servir, carregando-a com 3 entrecotes com osso, carbonizados a um ponto médio raro perfeito, e um robalo para Gavin. As suas mãos pareciam alheias ao seu corpo. Ei, chefe Marco latiu, limpando a testa com uma toalha. Mesa 4, estão bem? O tipo grande parece que quer comer os talheres. Estão bem, chefe. Mentiu, a voz soando oca por cima do chiado da grelha. Equilibrando a travessa no ombro, caminhou de volta pelo corredor escuro. Cada passo parecia um caminho para uma esquadra de fuzilamento. Se ficasse calada, Victor assinaria o acordo. Klaus traria os seus homens aos cais do sul. Victor provavelmente estaria morto antes que as folhas mudassem de cor em outubro. E o que aconteceria à empregada que ouviu tudo? Os homens de Klaus poderiam lembrar-se de ter entendido uma palavra estranha em alemão quando ela estremeceu. Lana empurrou a pesada porta de carvalho com o quadril. A atmosfera na sala tinha mudado. Estava mais leve, mas completamente tóxica. Klaus tinha pedido uma garrafa de schnapps e estava a servi-la ele mesmo, ignorando-a completamente. Senhores, murmurou suavemente, aproximando-se da mesa. Serviu pela esquerda, retirando os pratos de aperitivo da direita. Os movimentos mecânicos e rítmicos do seu trabalho ancoravam-na. Prato pousado, garfo ajustado. Seguir em frente. Diga-lhe, dizia Victor a Gavin, a fatiar o seu bife com movimentos precisos e econômicos, que o primeiro carregamento chega no dia 14. Esperamos o pagamento em calção até ao dia 12. Se o dinheiro não estiver lá, as caixas ficam nos barcos. Gavin limpou os óculos com o guardanapo, colocando-os de volta no seu nariz escorregadio.
Gavin traduziu para Klaus. Ele diz que o carregamento chega no dia 14, mas está preocupado com o pagamento. Está a implorar por um adiantamento no dia 12. Klaus riu. Um som alto e estrondoso que fez Leo, o braço direito de Victor, deixar cair o garfo e levar a mão para debaixo da mesa. Os olhos de Victor estreitaram-se. O que tem tanta graça? Gavin parecia que ia desmaiar. Ele está apenas satisfeito com a eficiência da sua agenda, Sr. Rossi. É uma expressão alemã de bom negócio. É uma piada, disse Victor, a voz a descer uma oitava. A temperatura na sala desceu em flecha. É um elogio, gaguejou Gavin, olhando para Klaus em busca de ajuda. Klaus, alheio à nuance da troca de palavras em inglês, inclinou-se sobre o seu bife. Olhou para Victor, os olhos azuis duros e zombeteiros. Este fraco não tem ideia de que já está morto, disse Klaus conversacionalmente, pegando no seu copo de vinho. Assim que os portões estiverem abertos, vamos massacrar o seu povo, e eu ficarei com a cabeça dele como troféu. Lana estava mesmo atrás de Klaus. Tinha acabado de pousar uma travessa de espargos trufados. O ar prendeu-se na sua garganta. Não era apenas uma tomada hostil. Era um plano de assassinato, coordenado, planeado e a acontecer no segundo em que Victor abrisse aqueles portões. Gavin virou-se para Victor. O rosto tinha a cor de pergaminho velho. O Sr. Richter diz, começou Gavin, a voz a tremer tanto que ela conseguia ouvi-la por cima do jazz suave, que aguarda com expectativa uma parceria longa e próspera. Ele está a levantar um copo à sua saúde mútua. Victor estudou Gavin por um longo e agonizante momento. Victor não era estúpido. Era um sobrevivente. Conseguia sentir o medo a emanar do tradutor em ondas, mas não conseguia ler o alemão. Tinha de confiar na ferramenta que trouxe. Olhou para Klaus, que levantou o copo, oferecendo um aceno de cabeça mockingly respeitoso. Victor levantou lentamente o seu próprio copo. A saúde mútua, disse Victor calmamente. Clincaram os seus copos. Lana sentiu-se fisicamente doente. O prato de espargos na sua mão parecia um peso de chumbo. Recuou para o aparador, virando as costas à mesa para que não pudessem ver o seu rosto. O seu reflexo olhava de volta para ela no metal polido de uma cafeteira. Pele pálida, olhos escuros arregalados de pânico, cabelo escuro preso num coque severo. Diga-lhe, disse a voz da gerente no seu ouvido. Diga-lhe agora. Não, você fala, disse ela. Eles disparam em você. Os homens de Klaus sacarão antes que Victor sequer entenda o que você disse. Olhou para Leo. O braço direito estava a comer, mas os seus olhos percorriam a sala. Ele não confiava nos alemães, mas confiava no seu chefe. Menus de sobremesa, Lana, comandou a voz da gerente no seu ouvido. Pegou nos menus encadernados em pele. As suas mãos tremiam. Forçou-se a dar uma respiração profunda e lenta, segurando-a nos pulmões até o tremor parar. Caminhou de volta para a mesa. Klaus estava a falar novamente, ignorando a comida, apoiado nos cotovelos. Vamos encontrar-nos amanhã à meia-noite no armazém. Certifique-se de que ele traz apenas este bastardo, Leo, sem guarda pesada. Se ele trouxer mais de 2 homens, desistimos e matamo-lo na rua. Gavin acenou rapidamente, escrevendo no seu bloco de notas. Virou-se para Victor. O Sr. Richter sugere uma ronda final nas instalações amanhã à meia-noite. Gavin mentiu. Ele pede que mantenha a comitiva pequena, apenas você e Leo para mostrar confiança mútua, um gesto de boa-fé. Victor mastigou o seu bife lentamente. Olhou para Leo. Leo deu um encolher de ombros microscópico. Sua chamada, chefe silencioso. Meia-noite, disse Victor suavemente. Apenas eu e Leo. Boa-fé. Limpou a boca com o guardanapo. Olhou para Gavin, depois para Klaus. Diga-lhe sim. Gavin abriu a boca para traduzir a sentença de morte. Algo partiu-se dentro de Lana. Não foi coragem. Foi um cansaço profundo e cínico. Estava farta de homens em fatos caros a pisar todos os outros para conseguir o que queriam. Estava farta de ver cordeiros a serem levados para o abate enquanto um rato segurava a corda. Deu um passo em frente para retirar o prato de pão de Klaus. Lana não esbarrou na mesa. Não deixou cair um prato para criar uma distração. Moveu-se com a mesma graça fluida e invisível
que praticara durante 5 anos. Deu um passo até ao lado esquerdo de Victor. Pegou no seu copo de água vazio, levantando a jarra de prata. A sala estava silenciosa, exceto pelo tilintar dos talheres e o zumbido baixo do ar-condicionado. Gavin estava a meio da frase. O seu Rossi, Lana, disse Victor, a voz rouca. Ele está a mentir. Não foi um grito, foi mal acima de um sussurro, projetado perfeitamente para ser ouvido apenas através da pesada mesa de carvalho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um peso físico a cair do teto. Gavin parou a meio da sílaba. A sua boca ficou aberta. Victor não saltou, não ofegou. Os seus olhos simplesmente mudaram de Klaus para Lana, movendo-se com a precisão lenta e aterradora de um predador, fixando-se num novo alvo. "O que disse?" perguntou Victor. A sua voz era assustadoramente calma. Klaus franziu o sobrolho, olhando entre Lana e Victor. "Was a slump gaze?" "O que disse o?" Lana parou de servir. Pousou a jarra de prata na mesa. Fez um suave claque contra a madeira. Levantou-se direita, deixando cair completamente a persona de empregada. Olhou para Victor Rossi. "O seu tradutor está a mentir-lhe, Sr. Rossi", disse ela, a voz firme, embora o seu coração ameaçasse rebentar-lhe as costelas. "Ele tem mentido toda a noite." Cadeiras rasparam violentamente contra o chão de madeira. Numa fração de segundo, a sala explodiu. Os 2 seguranças de Klaus levantaram-se, as mãos a mergulhar dentro dos seus casacos. Mas Leo foi mais rápido. Antes que os alemães pudessem sequer tirar as armas, Leo apontou uma Glock 19 silenciada diretamente para a testa de Klaus. Victor não se moveu. Não vacilou. Apenas olhou para Lana, os olhos escuros a perfurarem-lhe a alma, à procura de uma mentira, à procura de uma armadilha. "Sentem-se", disse Victor. O comando não era dirigido a Lana, era dirigido à sala. Ninguém se moveu. "Eu disse, sentem-se", rosnou Victor, a aspereza na sua voz a transformar-se em vidro afiado. Leo manteve a arma levantada, mas mudou o peso. Klaus levantou as mãos, um gesto mockingly de rendição, e gritou uma ordem para os seus homens. "Waffen runter, ihr Idioten." Armas para baixo, seus idiotas. Lentamente tiraram as mãos dos casacos. Gavin estava a hiperventilar. "Sr. Rossi, Ela é louca. Ela é apenas uma empregada. Ela não entende." "Cala-te, Gavin", disse Victor suavemente. Nunca tirou os olhos de Lana. "Você fala alemão fluentemente", disse ela. "E o que exatamente o Gavin tem traduzido mal?" "Tudo", respondeu ela, cruzando os braços sobre o peito para esconder o tremor. "À margem de 20%. Ellie disse-lhes que você estava a implorar por uma pequena taxa e que eles podiam trazer a sua própria segurança." A mandíbula de Victor apertou-se. Um músculo contraiu-se na sua bochecha. "E o riso?" perguntou Victor. "Richter não estava a elogiar a sua agenda", disse ela, olhando para o outro lado da mesa, para o arrogante alemão. Klaus olhava para ela com ódio puro e não adulterado. Ele chamou-lhe um fraco. Disse que você não fazia ideia de que já estava morto. Disse que assim que os portões estivessem abertos, eles iriam massacrar os seus homens e manter a sua cabeça como troféu. O ar na sala ficou tão rarefeito que ela mal conseguia respirar. Victor virou lentamente a cabeça para olhar para Gavin. O tradutor agarrava a borda da mesa, os nós dos dedos brancos como osso. O suor escorria-lhe pelo rosto, pingando do queixo para o seu colarinho azul claro. "Victor!" engasgou-se Gavin, lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. "Victor, eles têm a minha mulher. Eles levaram a Sarah. Richter disse que, se eu não o fizesse concordar com a ronda de meia-noite, eles iriam matá-la." Victor olhou para Gavin por um longo tempo. Não havia piedade nos seus olhos. Havia apenas o cálculo frio e duro de um homem que acabara de evitar por pouco pisar uma mina terrestre. "É verdade?" perguntou Victor a Lana. "Ele não mencionou uma esposa", disse ela, mantendo o tom perfeitamente clínico. "Mas quando Richter propôs a reunião de meia-noite agora, ele disse aos seus homens que se trouxer mais do que apenas Leo, eles cancelarão a emboscada e atirarão em você na rua." Klaus escarneceu, bateu com o punho na mesa, mudando para um inglês quebrado e com forte sotaque. "Você ouve uma empregada?" cuspiu Klaus. "Uma garota estúpida que traz água. Rossi, você é um palhaço."
Victor finalmente desviou o olhar de Lana. Virou-se para Klaus. Moveu-se tão rápido que mal se registrou. Victor agarrou a pesada jarra de água de prata que Lana acabara de pousar. Num único movimento brutal e fluido, ele girou-a pela mesa. Ligou-se ao lado da cabeça de Klaus com um estalo doentio. O enorme alemão caiu com força, levando a sua cadeira, o seu copo de vinho e o seu prato de bife para o chão num chuveiro de cristal e sangue. Antes que os homens de Klaus pudessem reagir, Léo disparou 2 vezes. Puff! Os tiros silenciados soaram como uma pistola de pregos. Os 2 seguranças caíram instantaneamente, agarrando as pernas, gritando enquanto o sangue se acumulava no caro tapete persa. Gavin soltou um grito, caindo da cadeira e enrolando-se numa bola debaixo da mesa, soluçando histericamente. Lana ficou completamente paralisada. Tinha visto violência antes, crescendo onde ela cresceu, mas nada como isto. Nada tão eficiente, tão frio. O cheiro a cobre e pólvora superou instantaneamente o cheiro da carne maturada. Victor levantou-se lentamente, ajustou os punhos. Olhou para Klaus, que gemia no chão, agarrando o lado da cabeça ensanguentada. Leo, disse Victor calmamente. Amarre-os. Chame os empregados de limpeza. Vamos levar o Sr. Richter para o armazém secundário para uma conversa sobre a mulher do Gavin. Sim, chefe, disse Leo, pisando um segurança a gemer para pegar num punhado de guardanapos de pano. Victor virou-se para Lana. Ela estava encostada ao aparador, as mãos a agarrar a borda polida de mogno com tanta força que os seus dedos estavam dormentes. Estava à espera da bala. Era um pormenor solto, uma responsabilidade. Não se testemunha um banho de sangue da máfia num restaurante de bifes e se consegue ir embora e voltar para casa para alimentar o gato. Victor caminhou na sua direção. Parou a 60 centímetros de distância. De perto, a prata no seu cabelo captava a luz. Cheirava a bergamota e cordite. Olhou para a sua etiqueta de nome. Lana, disse ele. Não foi uma pergunta. Sim, respirou ela. Por que é que falou? Perguntou ele, os olhos escuros a vasculharem o seu rosto. Você podia ter saído. Você podia ter deixado eu entrar numa esquadra de fuzilamento. Por que se importa se eu morrer? Eu não me importo, disse ela. A honestidade cínica saiu da sua boca antes que pudesse detê-la. Eu não me importo nada consigo, Sr. Rossi, mas odeio homens que sorriem enquanto planeiam apunhalar-me pelas costas. E ela engoliu em seco, olhando para o sangue a infiltrar-se no tapete. Eu odeio mesmo limpar sangue. Estraga o tapete. Por um segundo, silêncio absoluto. Então o canto da boca de Victor contraiu-se. Foi um movimento microscópico, mas num rosto feito de pedra. Foi um evento sísmico. Ele alcançou o bolso do casaco. Lana estremeceu, fechando os olhos. Abra os seus olhos, Lana, disse ele suavemente. Ela abriu-os. Ellie não estava a segurar uma arma. Estava a segurar uma pilha grossa de notas de $100 dobradas ao meio, num clipe de dinheiro de prata. Atirou-o para o aparador ao lado dela. O seu turno acabou, disse Victor. Vá para casa. Se alguém perguntar, os alemães saíram cedo. Lana olhou para o dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Não é uma gorjeta, disse Victor, virando as costas para ela e olhando para Léo, que estava a amarrar os pulsos de Klaus. É um pagamento adiantado. Esteja lá fora em 10 minutos. O meu motorista vai levá-la para casa. Você vai precisar de um novo emprego. E eu preciso de repente de uma tradutora em quem possa confiar. Dear. Ele não esperou pela resposta dela. Caminhou até Klaus, agarrou o enorme alemão pela gola e começou a arrastá-lo para a saída de serviço da cozinha. Lana ficou na luz fraca da sala privada, o jazz ainda a tocar suavemente lá em cima, o cheiro a sangue pesado no ar, olhando para o dinheiro que acabara de comprar a sua vida. O beco atrás do Oak Room cheirava a couve podre e chuva gelada. Lana estava sob a luz amarela bruxuleante da saída de serviço. O pesado clipe de dinheiro de prata a queimar um buraco frio no bolso do seu barato e fino casaco de lã. Um Lincoln Town Car preto estava parado a 6 metros de distância. O Escape fumegava no ar úmido da noite como o sopro de um dragão. Um homem construído como um frigorífico comercial encostava-se à porta traseira a fumar um cigarro. Ele olhou para a sua etiqueta de nome, depois para o seu rosto
e abriu a porta sem dizer uma palavra. Ela deslizou para o banco de trás. O interior cheirava a couro caro e hortelã-pimenta. O silêncio repentino da cabine à prova de som era ensurdecedor. Durante 10 minutos, sentou-se no calor fraco, olhando para as cutículas desfiadas, perguntando-se se o carro era uma boleia para casa ou um carro fúnebre. A porta traseira do passageiro abriu-se com um solavanco. Uma corrente de ar frio inundou o carro, seguida por Victor. Afundou-se no couro ao lado dela, trazendo consigo o cheiro agudo e metálico a sangue fresco. Não parecia frenético. Desabotoou o casaco, apoiando a cabeça contra o encosto. Levantou a mão esquerda para afrouxar a gravata. Os seus nós dos dedos estavam cortados e a chorar sangue carmesim no seu colarinho branco. "Conduza mal", disse Victor, a voz um rosnado baixo. O carro deslizou para a frente, engolindo instantaneamente os buracos do beco. "Para onde vamos?" perguntou ela. A sua voz parecia fina, despojada do verniz profissional de atendimento ao cliente. "Para limpar o seu livro de contas", disse Victor, mantendo os olhos fechados. "Você mencionou que odeia limpar sangue. Presumo que também odeie desviar chamadas do Mickey Sullivan." O estômago de Lana afundou-se até aos sapatos. Virou a cabeça bruscamente, olhando para o seu perfil. "Como é que sabe do Mickey?" sussurrou ela. Mickey Sullivan era um agiota de nível médio que operava numa loja de pornografia no East End. Ele detinha $70.000 em dívidas de jogo do seu irmão mais novo. Era a razão pela qual ela trabalhava em turnos duplos. Era a razão pela qual vivia de noodles instantâneos e pânico. Victor finalmente abriu os olhos, rolando a cabeça no couro para olhar. As luzes da rua a deslizar pelas janelas fumadas projetavam sombras longas e mutáveis sobre o seu rosto machucado. "Eu não emprego fantasmas, Lana", disse ele secamente. "Quando começou a servir na minha sala privada há 6 meses, pedi ao Léo para fazer uma verificação de antecedentes. Sem registro criminal, 3 anos em Berlim, a trabalhar para um fundo de hedge que se revelou ser um esquema Ponzi. Voltou falida, encontrou o seu irmão a afogar-se em juros e aceitou um trabalho a servir o meu vinho. Ele alcançou o bolso interior do seu casaco e tirou um elegante smartphone preto. Tocou no ecrã 2 vezes e levou-o ao ouvido. "Mickey", disse Victor ao telefone. O cansaço tinha desaparecido da sua voz. Foi substituído por aquele rosnado frio e seco que tinha aterrorizado os alemães. "Sou Victor Rossi." Uma pausa. Ela conseguia ouvir o leve e frenético guincho da voz de Mickey através do receptor. "A dívida do rapaz." "David, estou a tirá-la dos seus livros", interrompeu Victor calmamente. "O principal e os juros. Considere-o resolvido. Se você ou os seus cobradores alguma vez voltarem a descer pela rua dele, se alguma vez olharem para a irmã dele novamente, eu farei o Léo pregar as suas mãos à sua secretária. Estamos claros?" Outra pausa. O guincho parou. "Bom", disse Victor, e desligou. Largou o telefone na consola central. Lana não conseguia respirar. O peso esmagador que pairava no seu peito há 2 anos, o terror constante e moedor de que as rótulas do seu irmão seriam estilhaçadas, que ela seria arrastada para um beco após um turno tardio, desapareceu assim, apagado por uma única chamada telefônica de um homem sentado ao seu lado com os nós dos dedos ensanguentados. "Por quê?" perguntou ela, a voz a rachar. Ela odiava que tivesse rachado. "Você não me deve isso. O dinheiro que você me deu no restaurante foi mais do que suficiente." Victor virou o corpo ligeiramente para ela. Olhou para o seu casaco barato, para as olheiras debaixo dos seus olhos. "Eu não gosto de dívidas", disse Victor calmamente. "E eu não gosto que os meus ativos se distraiam. Gavin foi comprometido porque Richter encontrou o seu ponto fraco. Mickey Sullivan era o seu ponto fraco. Agora não é. Os meus ativos." Lana não era uma pessoa. Era uma ferramenta que ele acabara de comprar e afiar. A realização deveria tê-la ofendido, mas tudo o que sentiu foi um estranho e cínico conforto. Neste carro, neste mundo, não havia ilusões. Ninguém fingia ser nobre. Tudo era uma transação. "Eu não sei como navegar no seu mundo, Sr. Rossi", disse ela, olhando para suas mãos. "Eu servi vinho. Eu sei qual garfo usar para o peixe. Eu não sei como negociar com assassinos."
Victor estendeu-se pelo espaço entre eles. Ela tensionou, mas ele simplesmente pegou na sua mão direita. O seu aperto era firme, áspero com calos e sangue seco. Você já o fez, disse ele, o polegar traçando a veia azul nas costas da sua mão. Você ficou numa sala cheia de armas carregadas e assumiu o controle da mesa. Você não precisa de saber puxar um gatilho, Lana. Eu tenho 20 homens que podem fazer isso. Preciso de alguém que possa ouvir as mentiras que eu não consigo. Preciso de uma parede em que me possa apoiar quando a sala escurecer. Soltou a sua mão, deixando a sua pele formigar com um estranho e pesado calor. Amanhã ao meio-dia, a Polly vai buscá-la, disse Victor, olhando pela janela, enquanto eles paravam em frente ao seu prédio de apartamentos em ruínas. Temos uma reunião com os colombianos. Vista algo preto e deixe o avental em casa. 3 semanas depois, o cheiro a carne maturada foi substituído pelo cheiro picante de combustível diesel e água salgada gelada. Lana estava de pé na extensão de concreto dos cais do sul. O vento que soprava do lago era brutal, cortando a lã grossa do seu novo casaco Max Mara. As botas que usava custavam mais do que o seu primeiro carro. Victor tinha-as mandado para o seu apartamento na manhã seguinte ao banho de sangue no Oak Room. Se vai ficar em pé em concreto frio, dizia a nota anexa, você precisa de uma base adequada. Ao lado dela estava Victor. Vestia um pesado casaco preto, o colarinho virado contra o vento. As mãos estavam profundamente enfiadas nos bolsos. Estavam ombro a ombro, sem se tocarem, mas a proximidade era um laço físico. Moviam-se como uma unidade agora. Para onde ia o chefe, ia a voz. Do outro lado, estava um homem chamado Van der Weyden. Era um corretor de logística holandês que controlava o frete que saía de Roterdão. Estava ladeado por 3 homens fortemente armados cujos olhos nunca paravam de se mover. Van der Weyden sorriu, os dentes perfeitamente brancos contra a pele gretada pelo vento. Falava holandês, uma língua suficientemente próxima do alemão para que o ouvido de Lana captasse as bordas. Mas Victor tinha contratado um tradutor dedicado para o holandês para esta reunião específica. Um rapaz nervoso chamado Thomas. Thomas limpou a garganta. O Sr. Van der Weyden diz que as tarifas aumentaram. Ele exige um adicional de 5% nos contentores de transporte para garantir a passagem segura pela alfândega. Victor não olhou para Thomas. Olhou para Van der Weyden. Esperou uma batida, deixando o silêncio alongar-se, deixando o vento frio falar. Diga-lhe, disse Victor finalmente, a voz seca e inflexível, que o meu preço foi travado no mês passado. Se ele quiser renegociar, podemos descarregar os seus contentores aqui mesmo e ver quanto tempo as suas mercadorias perecíveis duram no meu asfalto. Thomas engoliu em seco e traduziu. O sorriso de Van der Weyden vacilou ligeiramente. Murmurou algo agudamente para os homens atrás dele em holandês, depois mudou para alemão, olhando diretamente para Lana. Era um teste. Tinha chegado aos ouvidos do submundo que a nova sombra de Rossi entendia as línguas europeias. Van der Weyden resmungou em alemão, revirando os olhos. Este americano é uma mula teimosa. Damos-lhe o preço antigo, mas escondemos os custos extras na taxa de combustível. Ele não notará. Van der Weyden então recolocou o sorriso no rosto e falou em holandês com Thomas. Thomas virou-se para Victor. Ele diz que entende a sua posição, Sr. Rossi. Ele concorda em honrar o preço original como um gesto de amizade a longo prazo. Victor assentiu lentamente. Parecia que ia aceitar o acordo. Virou a cabeça ligeiramente para Lana. Ele não fez a pergunta em voz alta. Não precisava. Ele apenas esperou. Lana deu um passo em frente. Não olhou para Thomas. Olhou nos olhos de Van der Weyden. O sorriso do holandês congelou. Sr. Van der Weyden, disse ela em alemão alto, perfeito e sem sotaque. A mula teimosa lê todos os malditos recibos. Se tentar esconder os custos na taxa de combustível, afundaremos a sua carga no lago e você junto com ela. A cor desapareceu completamente do rosto de Van der Weyden. Olhou para ela como se ela tivesse acabado de tirar uma granada viva do bolso. Os seus guardas tensionaram-se, mas Léo e Polly, parados logo atrás de Victor, deram um passo em frente, as mãos a repousar nos seus coldres. Victor não falava alemão,
mas lia fluentemente o medo. Observou o holandês desmoronar-se. Van der Weyden levantou apressadamente as mãos em rendição, gaguejando um pedido de desculpas em inglês quebrado. Não, não, sem truques. Preço original. Tudo limpo, Sr. Rossi. As minhas desculpas. Veja que sim, disse Victor friamente. Virou as costas, dispensando o homem inteiramente. Vamos, Lana. Caminharam de volta para o carro de turismo em espera. O vento uivava, mas Lana mal o sentiu. A sua adrenalina disparava, uma corrente elétrica quente a percorrer as suas veias. Era a excitação do poder, o êxtase inebriante de ter o destino de um homem na sua língua. Victor abriu a porta traseira para ela, um gesto que ele insistiu, borrando completamente as linhas entre empregador e algo muito mais complicado. Ela deslizou para dentro. Ele seguiu, fechando o vento cortante. O carro começou a mover-se. Victor alcançou um pequeno compartimento de mogno entre os bancos, recuperando 2 pesados copos de cristal e uma garrafa de Macallan. Serviu 2 dedos de líquido âmbar em cada copo, entregando um a ela. Mula teimosa? Perguntou Victor, bebendo um gole do seu uísque. Lana engasgou-se com a sua gargalhada, tossindo contra a queimadura da bebida. Você ouviu isso? Reconheci a palavra, disse ele. Um sorriso genuíno e raro tocou os cantos dos seus olhos. O cansaço que definia o seu rosto há um mês ainda estava lá, mas estava mais suave agora, menos desesperado. Você lidou com ele perfeitamente. Ele estava a tentar brincar consigo, disse ela, recostando-se no couro. Eu apenas ajustei a sua perspectiva. Victor pousou o copo. O humor desapareceu do seu rosto, substituído por uma gravidade intensa e pesada. Virou-se para ela, invadindo o seu espaço. Não a tocou, mas o calor que emanava do seu corpo grande era inegável. Na minha vida, todos mentem, disse Victor calmamente, os olhos escuros a procurarem os dela. Eles mentem por dinheiro. Eles mentem por poder. Eles mentem para sobreviver. Passei 20 anos a olhar por cima do ombro, à espera da faca. Levantou a sua mão grande e áspera a afastar gentilmente uma mecha de cabelo rebelde atrás da sua orelha. As pontas dos seus dedos demoraram-se contra o ponto de pulso no seu pescoço, a sua respiração presa. Mas não você, murmurou ele, a voz a descer para um sussurro áspero. Você derramou a água. Você quebrou as regras. Você entregou-me a verdade, quando isso podia ter custado a sua vida. Eu estava cansada de ser invisível, confessou ela, a voz a tremer ligeiramente sob o peso do olhar dele. A mão de Victor deslizou para a nuca dela, o aperto firme e ancorador. Você não é mais invisível, Lana, disse ele. Você é a única coisa que eu vejo. Ele não a puxou para um beijo frenético de ecrã de cinema. Não precisava. Apenas apoiou a testa contra a dela, fechando os olhos, exalando um longo e trêmulo suspiro. Foi uma rendição. Um chefe da máfia a desarmar-se nas traseiras de um carro em movimento, confiando na mulher ao seu lado para vigiar. Lana fechou os olhos, inclinando-se contra o seu peso sólido, o cheiro do seu caro perfume misturando-se com o cheiro persistente à pólvora. Tinha trocado os aventais e o pânico por vidro à prova de bala e dinheiro de sangue. Tinha saído das sombras da sala de jantar e entrado nas miras de uma guerra. Mas enquanto o carro acelerava pela cidade gelada com Victor Rossi a descansar a sua vida nas suas mãos, ela percebeu algo aterrorizantemente verdadeiro. Ela não teria feito de outra forma. Se sentiu a tensão naquela sala privada, clique no botão like e partilhe esta história com alguém que ama um romance sombrio e lento. Não se esqueça de subscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder um episódio da nossa série de contação de histórias cruas. Deixe um comentário abaixo. Você teria falado ou ficado invisível? Conte-nos. E fique atento a mais histórias do submundo do crime.